Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo, agora são 14 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília e nós vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo. E olha só, a gente começa essa edição atualizando as informações sobre os terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira. Agora há pouco, uma equipe de bombeiros e médicos de São Paulo embarcaram para a Venezuela para ajudar nas buscas e nos atendimentos. E a Ana Carolina vai trazer mais informações para a gente agora. A Ana está ali já. Oi, Ana, muito boa tarde. Olha, conta pra gente mais detalhes, né, sobre essa equipe brasileira que viajou para a Venezuela, por favor. Oi, Caio, muito boa tarde. Boa tarde a você também que nos acompanha. Foi uma equipe com 14 integrantes brasileiros, policiais, bombeiros, cães farejadores, inclusive a Anatel. Eles embarcaram ali em torno das 13h20, vão estar chegando na Venezuela em torno das 9, 10 horas da noite. E o objetivo é que eles fiquem lá por 15 dias nessa missão, ajudando ali na busca e resgate. A Anatel também através dos sinais telefônicos. E foi enviado um avião hoje às 10 horas, somente com equipamentos, 9 toneladas de equipamentos para socorros, e o presidente Lula informou que vai ser enviado um outro avião no sábado para ajudar na construção de um hospital na Venezuela para atender as vítimas do que aconteceu, esse terremoto que aconteceu na quarta-feira. Ele foi registrado ali em 7.2 e 7.5 na escala, foi um dos maiores em mais de um século no país. Inclusive o Serviço Geológico dos Estados Unidos, ele registrou o primeiro terremoto entre as 18 horas da tarde e apenas 39 segundos depois foi registrado o segundo terremoto. 45 quilômetros de distância um do outro, foi muito próximo e um seguido do outro. De fato, foi uma coisa fatal, um acidente terrível, mas todos estão ajudando. Os brasileiros também, são cerca ali de 44 participantes, muita gente se locomovendo para ajudar ali no possível do que aconteceu. Mais cedo nós falamos com a capitã Caroline Magalhães, ela é a porta-voz do Corpo de Bombeiros e nos deu mais detalhes. Vamos ver. O Corpo de Bombeiros inicia mais uma missão internacional. Contamos com a presença dos bombeiros de Minas Gerais, Paraná e o estado de São Paulo. Estamos mandando 11 bombeiros de São Paulo, 2 cães de busca e salvamento, além do oficial da Defesa Civil e 2 médicos. A ideia é chegar lá de forma autossuficiente, ou seja, todos os equipamentos que estamos levando daqui servem para não depender de apoio logístico num país que já está assolado. Então as buscas, elas começarão tão logo as equipes cheguem no local. Os cães são de extrema importância durante essa operação. São eles que muitas vezes indicam onde tem vítimas. São cães de dupla função, ou seja, acham pessoas vivas e acham corpos também. Então um cão passa, outro negativa, o outro confere e assim a gente vai trabalhando de forma a dar o maior atendimento possível, a maior número de pessoas possível no país que sofreu esse triste terremoto. Ô Caio, e também o capitão Maxwell Souza falou um pouquinho mais pra gente. Ele não foi nessa missão, mas também nos deu mais informações. Vamos conferir. A Defesa Civil do Estado de São Paulo está aqui na base aérea da Força Aérea Brasileira, prestes a embarcar para a missão humanitária brasileira na Venezuela. A Defesa Civil de São Paulo vai com um integrante para lá para apoiar as autoridades locais nesse trabalho tão importante de assistência às vítimas. A nossa experiência, em desastres é muito útil nessas horas. Nós já enfrentamos desastres em São Sebastião, apoiamos no Rio Grande do Sul, temos uma vasta experiência em logística humanitária também. Então o capitão César Tadeu está embarcando agora. É uma comissão com 44 profissionais e envolvem bombeiros, médicos, e esse time vai para lá. O capitão Tadeu desce lá para ajudar no acolhimento às vítimas, logística humanitária, apoio a essas famílias que tanto estão precisando do nosso apoio. A expectativa é ficarem por lá 15 dias e aí depois nós vamos analisar a necessidade de uma permanência por mais tempo. E vale lembrar também que até o momento os dados informam que são 589 mortos e 2,9 mil feridos. Mas além do Brasil, você acompanha agora um VT que mostra que outros países estão ajudando nesse caso que aconteceu. Vamos ver. A Venezuela faz uma busca desesperada por sobreviventes após o duplo terremoto que atingiu o norte do país na quarta-feira. Os tremores de magnitude 7,2 e 7,5 deixaram um cenário de destruição, com dezenas de prédios desabados, principalmente na região de La Guaira, cidade litorânea próxima a Caracas.
Não, tem sido um dia difícil desde ontem à noite. Grupos de voluntários, socorristas, Defesa Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos estão focados em salvar pessoas, no que fazemos, salvar vidas. Eu não consigo que ninguém me ajude e envie pessoal para nos ajudar a remover os escombros, porque meu filho está lá. Então, por favor, apareçam, enviem pessoal. Apareçam, mandem personal. Não é momento de saquear, é momento de poner lei. Não é hora de saquear, é hora de fazer cumprir a lei, é só isso. Sofremos um golpe da natureza, mas vamos nos ajudar a nos recuperar. E que tem que ser as autoridades? Não servem as autoridades, não servem. E as autoridades são inúteis, porque os militares deveriam estar aqui com todo o equipamento que têm, deveriam estar ajudando os venezuelanos. Ajudando os venezuelanos, que são do povo. A presidente interina Delcy Rodrigues anunciou a transferência de equipamentos de outros estados para Caracas e La Guaira e o envio de equipes internacionais que já começaram a chegar ao país. Equipes de resgate de El Salvador e do México já desembarcaram em Caracas. A imprensa venezuelana também noticiou a chegada de equipamentos e suprimentos do Chile e da Suíça. A maioria dos países latino-americanos também expressou solidariedade e ofereceu assistência. Nações como Espanha, Alemanha, Itália, China e Índia também prometeram enviar equipamentos. Enquanto isso, venezuelanos no exterior arrecadam doações. Reagimos a todas as imagens de tanto desastre e tanta dor por meio de grupos de WhatsApp, onde todos os venezuelanos se reúnem. Começamos a tomar a iniciativa. Espontaneamente, muitos começaram a dizer: ok, vamos nos organizar. Após a promessa do presidente Donald Trump de ajudar seus grandes novos amigos, os Estados Unidos ofereceram 150 milhões de dólares e o envio de 2 navios de guerra, aviões de transporte e helicópteros para apoiar a Venezuela. Um general do Comando Sul já está em Caracas para supervisionar as operações de salvamento e prestação de assistência humanitária nas áreas afetadas. Nas redes sociais há inúmeros pedidos de informação sobre pessoas desaparecidas. Familiares consultam listas em hospitais públicos com os nomes dos feridos. Bom, Caio, por enquanto são essas as informações. Fica aí as nossas orações para que as equipes consigam encontrar o máximo de gente e aliviar um pouco essa situação. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Ana, é isso aí. A gente fica aqui nas orações, esperando com que os nossos brasileiros vão e voltem com segurança, né, para suas famílias. Muito obrigado pelas informações, Ana. Bom, e olha só, novos empréstimos consignados a beneficiários do INSS encolheu 40% nos últimos 2 anos. A redução se deu por conta das fraudes e do endividamento dos idosos. Agora, para o beneficiário solicitar uma nova contratação de empréstimo, é necessário realizar o cadastro da biometria. Segundo o Banco Central, os desembolsos de consignado que desconta as parcelas diretamente das aposentadorias somam mais de 22 bilhões de reais nos primeiros 4 meses deste ano, contra 33 bilhões de reais no mesmo período de 2025. De acordo com especialistas, esse movimento é saudável porque indica uma acomodação do mercado após anos de fraudes dos bancos a aposentados. Já para as instituições financeiras, a queda é um resultado de restrições excessivas que vedam o acesso dos idosos a um dos créditos mais baratos do mercado. Este recuo acontece após anos de um forte crescimento do estoque de empréstimos, que mais que dobrou nos últimos anos, além da alta dos juros, o que levou ao endividamento de muitos idosos. Para combater as irregularidades e conseguir tomar o crédito consignado, o beneficiário precisa fazer a biometria pelo Meu INSS, com verificação do Tribunal Superior Eleitoral. A medida, no entanto, foi um choque para os idosos que não possuem cadastro no órgão e, na prática, estão inelegíveis à linha mais barata do mercado. Os bancos defendem que a exigência da biometria pelo TSE é um remédio forte demais e, apesar de reconhecerem a necessidade de combater as fraudes, essa exigência inviabiliza o crédito para uma parcela significativa dos idosos.
O Ministério da Previdência afirmou que o objetivo das restrições é aumentar a segurança dos beneficiários do INSS, é combater fraudes e o endividamento das famílias. Por isso, as instituições financeiras vêm negociando junto ao governo federal mecanismos alternativos à biometria, como o uso do cadastro no gov.br para fazer a contratação. E olha só, entre 2022 e 2025, o desempenho dos estudantes do ensino médio da rede pública apresentou uma melhora, com a taxa de reprovação caindo para 62%. Em questão de infraestrutura, os dados também mostram melhora. Desde 2025, 100 mil escolas públicas já têm acesso à internet. No primeiro dia de Enem, os mais de 5 milhões de participantes vão fazer provas de ciências humanas, linguagens e redação. A segunda parte vai ser no outro domingo, dia 10, com provas de matemática e ciências da natureza. Quase 2,5 milhões de estudantes, ou 47% dos inscritos, nunca fizeram o Enem. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, informou que o número total de participantes caiu ao longo dos anos. Em 2014, foram mais de 8 milhões e 700 mil inscritos. Os estudantes podem conferir os locais de prova no cartão de confirmação da inscrição. Esse cartão está disponível na página do participante e no aplicativo do Enem. O INEP recomenda que os candidatos imprimam esse cartão de confirmação e o levem no dia da prova. Outra dica é para que os inscritos façam o trajeto de casa até o local da prova para conhecer o caminho e ter ideia do tempo que vai levar para chegar. Os portões vão abrir ao meio-dia e serão fechados à 13h, em ponto. Olha só, no Rio Grande do Sul, um novo tipo de golpe tem preocupado produtores rurais. O furto de animais está recorrente, mas não acaba por aí. Depois, os criminosos cometem um novo crime e aumentam ainda mais o prejuízo das vítimas. O Diogo Lachmann traz mais detalhes. Os criminosos estão causando um prejuízo duplo a produtores rurais aqui no estado. Após furtarem o gado, estelionatários entram em contato com os produtores dizendo que participaram da ação e afirmam que podem indicar onde os animais estão escondidos. Em troca, exigem pagamentos, uma espécie de resgate. Conforme a Polícia Civil, foi o que aconteceu com o pecuarista na região central do estado, que perdeu 40 cabeças de gado em maio deste ano. Dias depois do crime, ele passou a negociar com homens que diziam ser os responsáveis pelo furto. Convencido de que recuperaria o rebanho, transferiu R$6 mil aos criminosos. O dinheiro desapareceu junto com os golpistas e nenhum animal foi devolvido. Ainda segundo a Polícia Civil, a fraude também tem sido aplicada em furto de máquinas agrícolas. Em casos semelhantes, a orientação é não fazer qualquer pagamento, preservar mensagens, áudios, números de telefone, comprovantes e, principalmente, comunicar às autoridades. Olha, um drone usado por criminosos no Rio de Janeiro lançou uma granada em uma comunidade liderada pela facção rival. Vamos ver os detalhes com o Anderson Nascimento. Moradores de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio, viveram mais uma madrugada de violência na última quinta-feira. Em meio a uma disputa pelo controle da região, criminosos ligados ao Comando Vermelho voltaram a tentar avançar sobre a comunidade, onde atua um grupo de milicianos. Segundo relatos de moradores, um drone teria sido usado para lançar uma granada que atingiu o telhado da casa de uma família. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os danos causados pelo impacto. O confronto aconteceu na área conhecida como Areal, um dos acessos à comunidade. Moradores afirmam que traficantes tentaram entrar pelo local, mas encontraram resistências de homens armados que controlam a região, o que provocou uma intensa troca de tiros. Nos últimos dias, a Polícia Civil tem intensificado as operações em Rio das Pedras. Uma das ações teve como alvo uma milícia investigada por extorquir moradores e comerciantes e tentar expandir a área de atuação. Outra operação mirou o núcleo financeiro do grupo, suspeito de lavagem de dinheiro e movimentar mais de R$25 milhões. Em nota, a Polícia Militar informou que o policiamento segue reforçado em Rio das Pedras e nas áreas do entorno, com apoio de unidades especializadas. Já a Polícia Civil afirmou que mantém ações permanentes contra as organizações criminosas que disputam o controle territorial da região.
Um ex-funcionário de uma rede de lanchonetes do Rio Grande do Sul vai receber R$10 mil por indenização por danos morais após a empresa oferecer somente lanches para a refeição. O Guilherme Souza é quem vai contar essa história. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Segundo o processo, o trabalhador atuou entre 2022 e 2024, primeiro como atendente e depois como supervisor. Durante esse período, a alimentação disponibilizada pela empresa era restrita a lanches, com opção de salada, a mesma utilizada nos sanduíches e carne ultraprocessada de hambúrguer. Em audiência, um representante da rede confirmou que esse era o alimento fornecido aos funcionários. Para o relator do caso, o cardápio não atendia aos critérios do Programa de Alimentação do Trabalhador e obrigar o consumo exclusivo desse tipo de refeição viola direitos básicos do empregado. Além da indenização por danos morais, o ex-funcionário já havia obtido na Justiça outros direitos trabalhistas, como diferenças salariais, participação nos resultados e adicional de insalubridade. A empresa, que não teve o nome divulgado, recorreu da decisão ao Tribunal Superior do Trabalho. Olha só, a luta contra a obesidade vai muito além da balança. Ela é considerada um dos maiores desafios à saúde pública do país. Um estudo realizado pelo Instituto Cordial aponta que o excesso de peso já custa mais de R$40 bilhões por ano aos cofres públicos e tem pesado nas contas do governo. A discussão sobre a obesidade tem ganhado mais visibilidade recentemente, principalmente com o surgimento de novos tratamentos para a doença, como o Mounjaro e o Ozempic. Mas um estudo do Instituto Cordial, responsável pelo painel brasileiro da obesidade, mostra que o problema vai muito além do tratamento individual. De acordo com o levantamento, o sobrepeso e a obesidade geram um prejuízo anual que já ultrapassa os R$40 bilhões e pode passar dos 60 bilhões até 2033. A maior parte desse impacto está relacionada a doenças como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares, que aumentam os gastos do sistema de saúde. O estudo também aponta reflexos no mercado de trabalho, com perda de arrecadação, afastamentos e aposentadorias por invalidez. Mais de 240 mil aposentadorias no país estão associadas a condições ligadas à obesidade. Os pesquisadores também identificaram impactos na renda dos trabalhadores, especialmente entre as mulheres. Para os especialistas, o enfrentamento da obesidade passa por mais investimentos em prevenção, tratamento e políticas públicas, já que pequenas reduções nos índices da doença podem representar uma economia de centenas de milhões de reais por ano aos cofres públicos. A retomada cada vez mais constante do trabalho presencial abriu um bom mercado para as empresas que fazem obras em prédios, para quem tem imóveis para alugar também. Está aumentando o número de pessoas de volta às salas de serviço e de empresas que querem oferecer lugares adequados para o trabalho. O mercado de prédios corporativos em São Paulo vem mostrando sinais de recuperação desde a pandemia. A retomada é impulsionada pela redução do home office e pela volta gradual de empresas e trabalhadores ao expediente presencial. Segundo gestores de fundos imobiliários, as empresas pequenas e médias foram as primeiras a ocupar novamente os escritórios. Agora, as grandes companhias também começam a reforçar a presença das equipes nos prédios comerciais. Essa volta ao escritório também mudou o perfil dos imóveis procurados. As empresas buscam prédios com restaurantes, serviços, boa conexão com transporte público e estrutura para quem chega de carro, moto, bicicleta ou patinete. Tecnologia, andares amplos, plantas flexíveis e espaços colaborativos também passaram a ser diferenciais. A ideia é oferecer um ambiente que facilite a integração das equipes e torne o deslocamento até o trabalho mais atraente para os funcionários. Na avaliação do setor, essas ofertas de serviços devem continuar sendo os mais disputados. A retomada também tem levado empresas a trocar endereços antigos por prédios mais modernos e bem localizados. A volta ao presencial, portanto, não representa apenas mais salas ocupadas, mas uma transformação no padrão dos escritórios da cidade. E veja a seguir. Olá, seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo. Agora são 14 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília.
E olha só, o inverno começou em São Paulo com uma das semanas mais geladas dos últimos anos e o nosso repórter, o Eric Rabelo, vai trazer mais informações. Eric, conta pra gente como é que tá esse frio por aí. Boa tarde. Boa tarde, Kleber, não, boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Caio, o frio aqui está tremendo, muito frio aqui em São Paulo. Na realidade, a gente já esperava pelo frio, mas não esperava pelo um frio deste tamanho, né? A boa notícia é que esse frio ele já está saindo, né? Já está se dissipando, né, de São Paulo aí pelo oceano, né? Então, menos mal. Mas esse frio foi registrado aqui em São Paulo, não só em São Paulo, né, mas aqui no país inteiro, dos últimos 30 anos. Foi o maior frio dos últimos 30 anos aqui em São Paulo. Inclusive o Mirante de Santana, né, ele que fez esse registro, né, desses últimos 30 anos, desse maior frio dos últimos 30 anos aqui em São Paulo. Bom, confesso a você que ainda é cedo para a galera aí deixar os seus casacos, né, guardados no guarda-roupa, porque esse final de semana, embora o frio vai dar uma diminuída, mas ainda continua muito frio aqui em São Paulo, viu, Caio? Tá certo, então, Eric, ó, fica bem agasalhado aí, porque daqui a pouquinho você volta, não toma muito frio não, a gente quer ouvir mais de você aí, tá bom? Já já a gente volta contigo. Muito obrigado. Bom, olha só, se no Brasil o tempo está lá embaixo, na Europa o calor já provocou a morte de mais de 200 pessoas. Os especialistas em previsão do tempo não conseguem explicar o que está provocando temperaturas tão altas. Mais de 100 milhões de pessoas na Europa estão enfrentando nesta quinta-feira temperaturas acima de 35 graus Celsius, em meio a uma onda de calor longa e mortal. Essa onda de calor bateu recordes de temperaturas em vários países para o mês de junho e provocou as 2 noites mais quentes já registradas na França. Os termômetros superaram 40 graus pela 4ª vez em 150 anos. O Ministério da Saúde reportou 25 paradas cardíacas em 24 horas, diante das 10 que ocorrem habitualmente. Além disso, o país lamentou a morte de 3 crianças dentro de veículos. Na segunda-feira, 2 irmãos de 2 e 4 anos morreram no carro da família. E nesta quinta-feira, outro menino de 3 anos morreu ao fugir da vigilância dos pais e se trancar dentro do carro deles. Na Espanha, o pico dessa onda de calor parece ter passado, mas deixou números alarmantes. O Instituto de Saúde Carlos III de Madrid estimou que pelo menos 212 dos óbitos registrados entre o domingo e a quarta-feira podem ser atribuídos à onda de calor que castigou o país. Para efeito de comparação, em 2025 morreram 98 pessoas nesses 4 dias. No Reino Unido, o alerta vermelho por calor extremo, emitido em raríssimas ocasiões, foi prolongado até a noite de sexta-feira para Londres e parte do sudeste da Inglaterra. O serviço de ambulâncias londrino informou um recorde histórico de 642 intervenções na quarta-feira na capital britânica por emergências como infartos ou problemas respiratórios graves. Esta poderosa onda de calor, que afeta muitos países europeus, foi provocada por uma imensa massa de ar quente procedente da África, posicionada sobre a Europa Ocidental e comprimida por altas pressões na altitude. Os cientistas alertam há anos sobre o impacto das mudanças climáticas em ondas de calor, secas e outros fenômenos meteorológicos extremos, cada vez mais intensos e frequentes. Bom, agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Bruno, muito boa tarde. Boa tarde, Caio. Bom, vamos começar falando então de um assunto um pouco diferente do que a gente tem falado, né, nas últimas semanas, que é o Brasileirão, que está paralisado, né, por causa da Copa do Mundo, mas já tem mudanças para a volta, não é? Isso mesmo, Caio. Boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Bom, a CBF já definiu os horários dos jogos após a volta da Copa do Mundo. E uma das mudanças é que não terão mais jogos às 19 horas no meio de semana, também nenhum jogo no fim de noite no domingo. Um baita alívio aí para o trabalhador. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. A CBF definiu os detalhes da tabela da Série A do Brasileirão para a volta após a Copa do Mundo.
a entidade já decidiu colocar em prática mudanças na política dos horários da competição. Não terão jogo às 19 horas no meio da semana e também nenhum jogo no final da noite de domingo. Para domingo, o limite estabelecido pela CBF para pontapé inicial das partidas foi 19h30, ao contrário de antes, que haviam jogos que começavam até mesmo às 20h30 da noite. Isso tudo envolve de imediato os confrontos da 19ª à 24ª rodada, abrangidos pela atualização mais recente. A CBF quer continuar com essa prática nas rodadas seguintes. A razão para essas mudanças é a melhora da média de público nos estádios e, como parte do estudo sobre horários, a CBF criou um índice para avaliar a presença de público, separando os times em 5 grupos e considerando média de público deles. A entidade fez um comparativo envolvendo a média de público do campeonato e o desempenho de cada horário. Foi com base nesses quadros que então criou a nova regra. Bruno, você que sempre tem aí está fazendo, né? Tem feito cobertura de futebol, você mesmo tem sofrido na pele, né? Às vezes tem que sair muito tarde do estádio. Quero saber para você, o que você achou dessa nova medida aí da CBF? Olha, confesso que gostei, já é um modelo, né? Que é abrangendo também outras ligas, como a Premier League, a La Liga, né, ligas da Europa, mas eu gostei, acredito que vai atrair também mais público ali, né, o pessoal saindo do trabalho às 7 horas, então também horário de pico ali de metrô, trem, então acredito que seja benéfico para todo mundo, tanto para o espetáculo, quanto também para o público que vai lá assistir, prestigiar e que assim, né, fique melhor ainda o espetáculo, isso que a gente torce. Isso aí, a gente torce por isso. Bom, agora sim, vamos falar de Copa do Mundo, né, porque nessa edição nós podemos ter um domínio sul-americano. Conta isso pra gente. É isso mesmo, Caio. Bom, nessa Copa do Mundo podemos ter todos os sul-americanos classificados para a segunda fase. Definição é apenas para a seleção do Uruguai, que joga hoje contra a Espanha. E para a grande fase do mata-mata da Copa do Mundo de 2026, os sul-americanos estão em destaque. Depois de um começo difícil, as seleções da América do Sul conseguiram garantir vaga, ou estão muito próximas de sua classificação para a segunda fase do Mundial. Começando pela seleção brasileira, a amarelinha garantiu sua vaga no mata-mata após vencer a Escócia por 3-0. A Argentina também está classificada. Na liderança do seu grupo, os hermanos foram os primeiros a assegurar presença na segunda fase, depois de garantir as vitórias sobre a Argélia e Áustria. A Colômbia também confirmou sua classificação. Com uma vitória magra sobre a República Democrática do Congo, a seleção de James Rodrigues garantiu presença na próxima fase. O Equador conquistou a classificação de forma emocionante diante da Alemanha. O atacante Gonzalo Plata aproveitou uma falha de Manuel Neuer, marcou o gol da vitória e garantiu a seleção equatoriana na próxima fase, encerrando assim um jejum de 20 anos sem alcançar o mata-mata da Copa do Mundo. O Paraguai está muito próximo de sua classificação. Depois de segurar o empate contra a Austrália, a seleção ficou em uma situação confortável. Apenas uma combinação de resultados improvável pode impedir a sua vaga. Por último, tem o Uruguai. A Celeste ainda não engrenou no Mundial, mas segue com boas chances de classificação. Uma vitória sobre a Espanha garante a seleção uruguaia na próxima fase. Em caso de empate, os uruguaios terão de torcer por um tropeço de Cabo Verde diante da Arábia Saudita. Já uma derrota elimina o Uruguai matematicamente da Copa do Mundo. Tá aí, Bruno, quero saber de você. É uma surpresa que todos os sul-americanos aí estejam bem encaminhados, né? Com exceção aí do Uruguai, que tem um jogo difícil contra a Espanha, mas também pode aí beliscar uma vaga. E aí, é surpresa ou não essa ida dos brasileiros, dos sul-americanos para a próxima fase? Olha, sul-americanos, claro que tem muita qualidade, já vem, né, de muito antes. É surpresa, eu diria que não. Ainda mais pelos terceiros, né, também se classificarem nesse novo formato. 8 dos terceiros se classificarem, 8 de 12. Então, assim, não é uma surpresa, mas também acredito que não seria nenhuma zebra, né? Se, por exemplo, o Paraguai ficasse de fora, não vem fazendo uma ótima Copa. O Equador também, a gente viu aí, se classificou ali na Bacia das Almas, como a gente já viu. Mas, assim, acredito que sim, os brasileiros possam chegar um pouco mais longe. Olha, eu confesso que pra mim é até, sabe, aquela questão de que a gente diz clubismo e tal. Pensando pelo lado sul-americano, eu acho que é uma boa resposta depois do que o Mbappé falou, né? Na última temporada, disse que os sul-americanos não tinham um futebol tão desenvolvido. Então tá aí uma boa resposta aí do futebol sul-americano. Mas uma coisa que eu quero saber também, Bruno.
classificar para a próxima fase é uma coisa, agora chegar a ser grande campeão, levantar a taça já é outra história. E eu quero saber de você, tem times, seleções sul-americanas que podem chegar ao título, com exceção aí da Argentina, que é a última campeã, e também do Brasil, que a gente confia muito? Você vê alguma outra seleção que pode aí conquistar esse título? Olha, acho que acreditar, né, uma palavra um pouco forte, assim como você falou, né, eu também confesso que torço ali pelos times sul-americanos na Copa do Mundo, além do Brasil, claro que a nossa torcida vai exclusivamente para o Brasil, tem a Argentina, que é a nossa principal rival, mas também fico ali com o coração um pouco dividido para os sul-americanos, mas acredito que sim, não seria nenhuma surpresa, por exemplo, uma Colômbia chegar aí nessa próxima vaga, né, forte, visando que está em primeiro do seu grupo, pode se classificar em primeiro ali contra Portugal, apenas o empate, depende, mas acredito que a Colômbia, tirando o Brasil e a Argentina, acredito que possa chegar mais longe também nessa Copa do Mundo. Mas vamos polemizar um pouco aqui. Você é do time que torce para a Argentina? Você é tipo do brasileiro que vai torcer para a Argentina caso o Brasil saia fora ou não? Não tem como torcer para a Argentina? Olha, vou confessar que torço para a Argentina ser eliminada quanto mais rápido. Confesso que não sou muito chegada aí nos hermanos, né, como dizem, mas fico aí tirando a Argentina, os outros sul-americanos eu gosto sim, mas a Argentina realmente é ali uma pedra no sapato, realmente. É isso aí, Bruno. Eu também penso da mesma forma. Bom, e um dos sul-americanos classificados aí que a gente viu é o Brasil, né? Que conheceu ontem o seu adversário. E olha, esse adversário não vai ser muito fácil não, né? Pois é, Caio. Bom, em Copa do Mundo nunca nada é fácil. Mas a seleção brasileira enfrentará logo nos 16avos a seleção japonesa que vem jogando muita bola nessa Copa do Mundo. No último confronto entre as duas equipes, foram eles que levaram a melhor. Vamos ver. Com a definição do Grupo F, o Brasil conheceu seu adversário da próxima fase. Em um dos jogos da chave, a Holanda confirmou seu favoritismo e venceu a Tunísia por 3-1. Brian Bobby, Van Heck e Elis Kiri Contra marcaram os gols holandeses. Hazen Mastouri diminuiu para a Tunísia, mas não foi o suficiente. Com isso, a Holanda garantiu o primeiro lugar com 7 pontos e já sabe que vai enfrentar o Marrocos nos 16avos. Já a Tunísia volta para casa sem conquistar nenhum ponto no torneio. No outro jogo do grupo, Japão e Suécia disputavam a segunda e terceira colocação do grupo. O Japão tinha vantagem do empate por conta do saldo de gols e foram eles que abriram o placar na partida. Aos 56 minutos, Maeda marcou. Porém, 6 minutos depois, Elanga empatou para os suecos. Com isso, as duas equipes terminaram empatadas com 5 pontos, mas os japoneses ficaram na segunda posição e enfrentarão o Brasil na próxima segunda-feira em Houston, nos Estados Unidos, às 14 horas pelo horário de Brasília. No último confronto das duas equipes, os japoneses que saíram com a vitória. Em outubro do ano passado, o Japão venceu o Brasil por 3-2 em amistoso disputado em Tóquio. Agora, a seleção brasileira vai em busca de disputar sua 13ª oitava de final em Copa do Mundo e continuar sonhando com o hexacampeonato no dia 19 de julho. Tá aí um adversário duríssimo, né, Bruno? Eu quero saber o seu palpite, então, para esse jogo. Olha, um adversário muito duro, como a gente falou e viu aí na reportagem, mas acho que é um dever de todo brasileiro acreditar nessa seleção. O Brasil vem encaixando aí nesses últimos jogos. Vou ficar com 2-0 para o Brasil aí na próxima segunda-feira e acredito sim que a gente deve acreditar nesse Hexa, deve acreditar ainda mais para frente. E para falar um pouco mais também desse confronto, vamos chamar de novo o Eric Rabelo, nosso repórter que estava na rua. Boa tarde, Eric. Seja bem-vindo novamente ao nosso jornal. Queria que você contasse um pouco de como vai estar o clima agora nos ares, né, para esse jogo entre Brasil e Japão aí na próxima segunda-feira às 14 horas pelo horário de Brasília. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Bruno. Eu até tomei um susto aqui, Bruno. Eu falei, será que você vai torcer para a seleção da Argentina? Não creio. Bom, Bruno, graças a Deus esse final de semana, como eu havia dito, o frio, né, ele está se dissipando aí pelo oceano, né? Vai embora, frio, vai com Deus, tchau, obrigado. E segunda-feira vai ser realmente, não que vai estar quente, né? Mas esse frio vai dar uma amenizada. Na segunda-feira, a máxima de 24 e a mínima de 13 graus. Ou seja, ainda a galera aí, os torcedores e todo mundo ainda vai precisar usar um casaco. Por exemplo, eu estou com 2 aqui, ó. Vai precisar usar as suas blusas ainda. Mas não estará esse frio que aconteceu
notícias que teve agora, inclusive ontem, né, que foi dos últimos 30 anos, né, no mês de junho, foi o recorde de frio. Mas é isso. E se Deus quiser, vai dar Brasil segunda-feira, né? Brasil e contra o Japão. Aí eu pergunto para você e o Caio, qual que é o palpite de vocês para esse jogo da segunda-feira? É com vocês. Eu já falei, meus 2-0, como você brincou também, né? Tenho Buenos Aires no sobrenome, mas sou 100% brasileiro. Vou ficar aí com a vitória de 2-0 do Brasil contra o Japão. Queria saber do Caio aí o palpite. É bom palpite. Eu acho que o Brasil deve sim ganhar o jogo aí, mas 1-0 já tá ótimo tamanho. Estamos aí reformulando o time, então tá de ótimo tamanho. Bruno, muito obrigado pelas informações. Então vamos ficar na torcida e segunda-feira a gente traz aí tudo o que vai acontecer, porque vai estar no meio do jogo até, né, o nosso jornal aqui, mas a gente atualiza o nosso público, viu? Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço e até segunda-feira. E vai Brasil rumo ao Hexa. Vamos que vamos. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Para você que nos acompanha pelo Hit Notícias, fique agora com a sua programação local. Tchau, tchau. Tchau, tchau.